Gente, eu, tipo, na real, eu fui escrevendo, assim, e acabei escrevendo bastante coisa e tá em vários períodos da história, assim. Mas eu vou começar pontuando algo que é bem importante, que é que outras sociedades não conheceram o racismo como a gente conhece, né? Como um sistema de dominação que determina posições para os corpos e tarefas, funções, não só para corpos, mas para espaços também, né? Então, tem o a gente pode falar no racismo como a gente conhece hoje, como um fenômeno estrutural, como ele se apresenta para nós na realidade capitalista, dentro do capitalismo. E a gente vai para fazer um pouco mais situada essa discussão, assim, remeter aos processos de colonização américas, e isso é tipo século XV, assim, né? Antes disso, a gente não tem notícia de um racismo dentro dessa forma sistematizada, assim, né? E ele passa a acontecer na interligação do capitalismo como um grande sistema mundial, né? O capitalismo, a gente falou na última live, assim, ele está em todas as partes do planeta, né? A gente pode ter formas diferentes de situar o nome dessa garrafa através de um idioma, mas a minha relação com essa garrafa, essa relação de propriedade que eu tenho, de propriedade e posse com um objeto, essa é uma relação universal na nossa sociedade. A gente consegue expressar ela em todos os rincões do mundo, a gente consegue se referir aos objetos nessa relação de posse e propriedade, né? Isso é um legado bem típico do capitalismo, né? E a partir do momento que esse sistema de produção e de acumulação de bens, ele se coloca em sistema mundial, ele coloca essas tarefas também. E para que ele consiga fazer isso, ele se vale da racialização, né? O processo de chegada dos colonizadores aqui nas Américas, ele se dá no momento onde a justificativa do mundo ela é confessional, né? Ela existe através da fé. Então, aqueles sujeitos que não têm a fé certa na Península Ibérica do século XV ainda era tolerado, né? Eles ainda era possível tu ter a fé errada, né? Entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, judaico, existia essa cisão, mas ambos tinham um Deus, ambos tinham um Deus, e o fato de terem Deus justificava suas vidas, né? Eles eram humanos por ter um Deus. Quando os espanhóis aportam por aqui, eles descobrem pela primeira vez um povo que não tem um Deus, né? E ao não ter Deus, não tem fé, e ao não ter fé, não é gente. E isso revoluciona todas as relações sociais, né? A partir desse momento, tu tem um espaço inteiro, uma zona inteira, que é uma zona bestial, que é uma zona que ela não precisa de nenhuma mediação para que se dê a exploração do trabalho, né? E os primeiros momentos de dominação, exploração da América e saque, vai se dar a partir dessa bandeira, vai se dar a partir da inexistência de qualquer tipo de respeito ao corpo, às coisas. Tudo precisa ser reconfigurado a partir da perspectiva e do modo de funcionamento dos europeus, né? E isso vai mais ou menos até o século XV, século XVI, né? Quando os espanhóis vai ter um evento que é bem importante na história, que é o julgamento de Valladolid, e ele acontece na Península Ibérica, numa cidade castelhana, espanhola, né? E esse julgamento tem duas posições num tribunal eclesiástico, né? Tem a posição do Bartolomeu das Casas e a posição de um outro clérigo, que é o Gil Sepúlveda, né? Bartolomeu de las Casas, diz que a população indígena ela tem uma alma, e ela precisa ser colocada de acordo com a fé correta. O fato dela não ter um Deus não a desumaniza por completo.
enquanto Guinness Sepúlveda diz que não somente não tem alma, como não tem preparo algum para entender qualquer relação com a propriedade. E não tendo esse preparo, não tem condições de utilidade para o sistema e para as relações sociais ao modo europeu. São pessoas que podem ser extintas a qualquer momento. No meio desses debates, eles se arrastam por, e o argumento vitorioso é o argumento do Bartolomeu de Las Casas. Que esses dois argumentos, na verdade, mais tarde, eles vão descambar no que nós entendemos hoje, na modernidade, por racismo antropológico, o argumento do Bartolomeu de Las Casas, e o racismo científico, como argumento do Guinness Sepúlveda. E, bom, Guinness Sepúlveda sai vitorioso, essa posição vitoriosa, e a cristandade entende que, bom, esses sujeitos possuem, sim, uma alma. Eles podem ter o Deus errado, mas eles possuem uma alma, e nós precisamos preservar os corpos deles, mas nutri-los de uma outra simbologia, e essa simbologia é a simbologia da cristandade, então eles precisam ser assimilados, né? Então eles precisam ser educados, aí vão rolar os processos de catequização e tal, e a partir daí são colocados na fé correta, mas a grande questão é que esse processo de assimilação, ele não gera uma igualdade, ele gera uma condição de poder circular nesse mundo ocidental, mas numa condição subjugada, numa condição de quase igual, né? E, bom, a partir daí nós temos uma reconfiguração dos processos de expropriação do trabalho nas colônias, né? Nós temos a colocação da população originária daqui para os regimes de servidão. Esses regimes, eles, embora não hipoteticamente não fossem tão cruéis, eles eram extremamente, são esquemas de genocídio, né? Como aconteceram com várias populações originárias aqui da América. Muitas sumiram, nem existem mais. Então, a grande questão entre essas duas posições, né, é que nenhuma das duas absolve, ou nenhuma das duas resolve o que estava acontecendo, né? Na verdade, nós temos, num primeiro momento de chegada dos espanhóis das Américas, uma tática de saque. E nas táticas de saque, o racismo tal qual a ativa de Sepúlveda é a que impera. É o racismo da morte, é o racismo de negação total da humanidade, é o racismo que entra para destruir. E depois de feito esse papel, depois de subjugado um povo, depois de subjugado a sua simbologia, entra essa perspectiva mais cultural e vai preservar o corpo, porque o corpo precisa ser o exercício e o lugar subalterno de trabalho, e vai permitir as relações mais ou menos numa normalidade. E isso é a grande dinâmica que funda o capitalismo. O capitalismo vai se dar através das transferências de capital das colônias, né, das colônias hispânicas aqui e portuguesas, para os grandes centros, permitindo uma acumulação de capital muito relevante que propicia a construção de um processo de industrialização e de reformulação das relações sociais nas metrópoles, com o sacrifício corporal, com o sacrifício espacial aqui desse nosso continente americano.